autorizando a entrada. Então tá contigo a Tá, bola. tá, beleza. Valeu. Obrigado, Luciano. Bom, pessoal, olá de novo, né? Boa tarde. A gente começou lá com o nosso mini curso hoje de manhã, às 8 da manhã. O pessoal estava acordando ainda, né? E agora, 4 horas da tarde, o pessoal já está naquela velocidade mais lenta depois de assistir um monte de apresentação, né, pessoal? Mas vamos lá. Eu tinha parado no momento que eu estava apresentando as questões, né, as questões disponíveis de pesquisa operacional que a gente tem aqui no sistema, né, e como acabou o tempo, eu decidi encerrar a primeira parte e passar uma avaliação para vocês. Então, quem não fez a avaliação, só para mostrar o modo avaliação, como é que aparece para o aluno, né? Então, o aluno, como eu mostrei para vocês, ele tem a área de meus exercícios, que tem lá os exercícios que a gente fez hoje de manhã, e ele também tem a parte das minhas avaliações. Na parte de minhas avaliações, ele não pode criar nada, né? Ele não pode criar e ele não pode excluir nada, que quem cria e exclui isso daqui é o professor, né? Então, eu criei essa avaliação de programação linear para a turma de pesquisa operacional, para o curso de pesquisa operacional turma SBPO, e vai acabar, eu coloquei até as 5 horas da tarde, né? Então, a avaliação, ela tem um tempo, que ela pode ser um horário de começo e um horário de término, né? Eu coloquei 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e ele tem uma duração. Essa duração de 60 minutos, ela começa a contar a partir do momento que o aluno aperta o iniciar aqui, né? Não esse iniciar, depois vai aparecer uma outra tela, e ele vai apertar o iniciar. Então, vamos lá para ver, né? Eu vou fingir que eu sou aluno, vou apertar o iniciar, e aí ele recebe esse texto aqui que o Silvio adorou, né? Que é o terror, para colocar terror nos alunos, de que se a gente pegar plagiando, colando, passando cola, etc, etc, você vai levar zero, né? Então ele tem que ler o código de ética do CTC da PUC, ele vai clicar lá em iniciar e começa. Então ele recebe um conjunto de questões, tá? E esse conjunto de questões ele não pode é, excluir, né? Se a gente voltar lá para a tela, para a vista de minhas avaliações, vocês vão ver que apareceu um término daqui a 59 minutos. Tá? Mas mesmo assim, a prova acaba em 48, então 48 vai mandar nesse 59 aqui, vai sobrepor vai dominar esse 59, então eu vou ter só 48 minutos. Aí a partir de agora não aparece mais aquela tela do terror, e aí o aluno pode fazer as questões em qualquer ordem, parar de fazer, e ele não sabe qual o tipo de questão que ele vai fazer, né? Só quando ele abre. Então, quando ele vai abrir aqui, por exemplo, perceba que ele não vê a página de configuração, né? Que tem toda a questão, tem aquela primeira página de configuração, já entra direto na questão. Tá? Então ele vai aqui responder: essa aqui é uma folga, isso aqui tem artificial, isso aqui tem excesso, tem artificial, isso aqui é duas fases, né? Vai precisar do simplex duas fases. Se ele responder errado, eu vou deixar uma fase aqui de propósito, ele apertar validar, ele não recebe absolutamente nenhum feedback, tá? Porque é uma avaliação. Então ele não recebe feedback, ele não sabe se ele acertou ou se ele errou, ele só pode continuar. E aí ele vai lá continuar a resolução do problema, tá? S1, A2, A3, tá? E assim vai. Se ele quiser parar, eu não quero fazer mais essa questão não, eu quero fazer outra. Ele pode voltar aqui, abrir as avaliações e fazer alguma outra questão, né? Então ele já começou a fazer a primeira. Se ele voltar na primeira, ele volta exatamente onde ele parou, tá? Ele pode até voltar aqui para ver o que ele fez antes, mas não pode mudar, ok? Mas ele falou: "Ah, não sei mais fazer essa. Então eu vou fazer agora a segunda questão. Deixa eu olhar a segunda questão aqui para ver se tem alguma coisa interessante." Ele vai lá olhar a segunda questão. Opa, é a questão de faixas no Tableau. Então ele vai lá resolver essa questão de faixas no Tableau para tentar fazer o que é pedido, né? Então aqui é zero. Aqui eu quero não ótimo e ilimitado, né? Não ótimo e ilimitado é uma minimização. Então isso aqui tem que ser menor que zero. Esse daqui tem que ser menor ou igual a zero. Aqui é uma variável básica, então 0, 0, 1, 0, 0, e aqui maior ou igual a zero. E aí ele clicou lá em validar, não dá nenhum feedback para ele. Se ele fechar a questão, ele vai falar: ó, sua nota será divulgada ao término da avaliação. E você não sabe quanto você tirou, né? E essa questão agora já aparece como resolvida lá, tá? E ele não sabe a nota dele. E aí ele vai fazer todos, tá? Então, questão 3 é uma questão de análise de acessibilidade, e assim vai, tá? Então, o modo avaliação para o aluno é isso. Por trás, ainda existe mais algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, que cada questão dessa daqui pode ter um peso diferente. Tá? Ela pode ter um peso diferente, e eu pretendo implementar mais para frente que essas questões sejam apresentadas ao aluno de forma aleatória. Por quê? Porque se um aluno faz as questões,
e ele já pode falar para o outro aluno, falando, a primeira questão é tal questão, a segunda é tal questão, a terceira é tal, e assim vai. Né? Então, eu pretendo que as questões sejam apresentadas ao aluno de forma aleatória. Isso não está assim. Beleza. Quando chegar no final da avaliação, o aluno vai ter a nota disponível, né? Ele vai conseguir visualizar a nota dele. Antes disso, tá? Então, modo de avaliação é isso. Antes disso, vamos olhar o modo professor aqui. Eu vou sair dessa conta, tá? Que era a conta que eu criei antes, e vou entrar na minha conta de professor. Ok? A conta de professor, vocês vão ver que além dos meus exercícios e minhas avaliações, aparecem exercícios dos alunos e avaliações dos alunos para todas as disciplinas. E aqui o menu tem também exercícios dos alunos e avaliações dos alunos. Então, se eu entrar aqui em exercício dos alunos, eu consigo ver todos os exercícios que foram feitos na turma de pesquisa operacional, na disciplina de pesquisa operacional, na turma SBPO. Tá? Então tá lá, Orivaldi fez umas questões, as questões que eu fiz antes, né? Tem mais Daniela, Igor, Carol, Marcelo, Caio. Então um monte de gente fez algumas coisas aqui, né? E as coisas que eu testei antes. E eu consigo ver o que o aluno fez, por exemplo. Eu quero ver essa questão, por exemplo, aqui do Orivaldi, de dualidade que ele fez, eu quero visualizar. Então eu não posso mexer como professor, tá? Mas eu posso ver o que o aluno fez, né? Então, duas variáveis, duas restrições, lá, que está certo, eu consigo ver lá, ele errou uma besteirinha aqui. O coeficiente y1 tinha que ser menos 51 sobre 2, ele esqueceu o sinal, né, de menos aqui nesse coeficiente, aí por isso que ele perdeu um cascalho lá e ficou com 96,2. Tá? Então, a visão do professor é essa. Aqui na visão do professor, falta a página de criação de avaliações, que deveria ter. Tá? Só que não tem ainda, porque o que aconteceu? Até o período passado, só eu usava esse site. Eu era o único professor que usava esse site. Então, eu era muito mais preocupado na visão do aluno, de fazer a experiência do aluno ser uma experiência boa, né, de refinar a experiência do aluno, do que refinar a experiência do professor. Porque qualquer problema que eu tivesse na parte do professor, eu podia meter a mão no banco na hora, apagar, tal, etc. Né? E aí acabou que essa parte de avaliação ela não está funcionando direito no perfil do professor, só está funcionando direito no perfil de administrador. Né? Então, para a gente poder ver, para ver a criação de questão, a gente tem que ver, a criação de avaliação, né? A gente tem que ir para o perfil de administrador. Então, o perfil do professor, ele é isso. O professor, ele pode fazer questões, tá? Ele pode criar questões aqui, tá? Como eu tenho várias aqui. Ele pode fazer a avaliação, se ele quiser, tá? Desde que ele esteja, ele está cadastrado como aluno. Eu estou cadastrado como aluno na disciplina também. Eu posso fazer como professor. Tá? E aqui no perfil, a gente consegue ver o perfil, esses blocos aqui de baixo, eles não estão funcionando, tá? Eles só listam as disciplinas, mas esses trecos aqui eu vou fazer funcionar depois. Mas a gente consegue ver qual é o perfil que a gente tem em cada disciplina. Então, por exemplo, na disciplina de pesquisa operacional, turma SPPO, eu tenho o perfil de professor. Na disciplina de distribuição física da turma SPPO, eu tenho o perfil de professor. Na disciplina de pesquisa operacional, turma SPPO, eu tenho o perfil de aluno. E na disciplina de distribuição física da turma SPPO, eu tenho o perfil de aluno também. Né? Eu falei com vocês que essa imagem aqui você pode trocar cadastrando no site Gravatar, tá? Que é um site do WordPress, se eu não me engano. E as outras coisas aqui não funcionam, tá? Editar, alterar senha, isso ainda vai ser feito, ok? Eu tenho focado muito mais em fazer o negócio funcionar para o aluno. O que eu tenho feito, basicamente, eu gero as senhas para os alunos, eu crio essas senhas e mando para eles por e-mail, tá? Então, e aí o aluno ele não precisa criar a conta dele. Mas eu vou mostrar para vocês. Então, o perfil do professor é isso, tá? Vamos para o perfil de administrador, só para eu poder mostrar também o que deveria ter no perfil do professor que não tem. Né? Então, o que deveria ter no perfil do professor também aqui que não tem é essa parte. Percebam que o menu é bem maior. Né? Aqui está a cozinha toda do site. Né? Mas essa parte de avaliações aqui deveria ter acesso pelo perfil do professor também. Então, aqui em avaliações é onde a gente cria a avaliação. Então, a única avaliação que tem criada é essa aqui, que a gente está fazendo agora, né, que está disponível agora, que tem o título Avaliação de Programação Linear, da turma do período 2021.2, da turma da disciplina de pesquisa operacional, turma SBPO, que começou hoje às 10 horas da manhã, acabou
vai acabar, né, às 17 horas, tem duração de 60, e para as notas poderem ser disponibilizadas, eu preciso clicar nesse botão encerrar aqui, tá? Porque o site, por enquanto, não tem nada de, não tem nenhum controle de job assíncrono que precisa para que isso aconteça sem eu ter que clicar num botão, sem que tenha ação do usuário, tá? Mas isso vai ficar para futuro, mas um dia vai ser implementado. Então, você quer disponibilizar as notas, você, como professor, precisa vir clicar aqui, né? Você pode editar ou deletar a avaliação e você pode olhar as questões da avaliação. Então, essa avaliação eu criei 4 questões, que era um tabuleau do simplex aleatório, faixas no tabuleau do simplex, análise de sensibilidade e dualidade, que tem um peso, que eu posso mudar esse peso, e tem essa ideia de gerar questão, que eu acho que vocês não precisam se preocupar com isso, porque isso é uma das coisas que eu vou tirar do site, que eu pretendo mudar, porque isso tem dado problema, tá? Então, tem dado vários problemas. Então, eu vou tirar essa ideia, esse conceito de gerar questão, ok? E na hora que você cria uma questão, por exemplo, aqui eu vou adicionar uma questão nova, digamos, vou adicionar uma questão de tabuleau do simplex não, tabuleau do simplex não funciona direito. Iteração do tabuleau do simplex. Então você cria, você recebe somente a página de configuração da questão e fala, ok, eu quero criar para os alunos uma questão aleatória com 4 variáveis de minimização, 2 fases, que seja ótimo no final da primeira fase. E aí pode configurar essas coisas aqui e tem que dar um título, né? Esse negócio do título ficou meio bobo. Eu devo tirar isso daqui e botar sequencial mesmo. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, porque no final das contas é o que eu faço. Tá? Então, essa aqui seria essa questão 5. E você pode dar um peso para essa questão, né? Então, aqui, por exemplo, colocar peso 4, salvar, ele vai criar lá a questão de interação do tabuleau de simplex com peso 4 e ela não está gerada. Mesmo se eu gerar, se bem que se eu gerar aqui vai aparecer para vocês. E ela não vai aparecer para vocês enquanto eu não gerar a questão. Tá? Isso é uma coisa meio chata, porque não acaba que tem muita intervenção do usuário para poder fazer o negócio funcionar. Eu devo simplificar isso aqui um pouco. Beleza. Então, digamos, deixa eu apagar isso aqui, tá? Digamos que a gente vai encerrar a avaliação. Vamos encerrar, mesmo sendo 4,21, eu vou encerrar, se você estiver fazendo, ele vai dar erro, tá? No meio do caminho. Vou clicar aqui em encerrar só para a gente ver como é que vai ficar. Então, encerrei a questão, encerrei a prova, a avaliação, tá? Obviamente, essa visão de avaliação, ela vai estar disponível para o professor, tá? Mas só para a gente ver, deixa eu voltar para o meu perfil de professor, que isso está meio bagunçado. Eu vou voltar para o meu perfil de professor. E aí, eu consigo lá ver minhas avaliações. Eu não fiz, né? Então, eu fiquei com 0. Né? Fiquei com 0 lá, porque eu não fiz questão nenhuma, porque eu estou no perfil do professor, né? Mas se eu entrar naquele perfil... Calma aí. Se eu entrar naquele perfil 0... Ah, não, mas acho que eu não fiz nada. Não, então esquece. Deixa eu logar aqui. Tá. Beleza. Então, como professor, o aluno ele vai ver isso aqui. Né? Ele vai ver lá minhas avaliações, nota 0. Se ele apertar iniciar, ele ainda recebe isso daqui que não deveria receber, tá? Mas ok. E aí ele vai ver que não fez questão nenhuma, por isso que ele ficou com 0. Tá? Mas, como professor, eu consigo ver a avaliação dos alunos. Então, ele vai listar lá as questões que quem fez o quê. Né? Então, quando tem o término, é porque o aluno começou a fazer a prova, senão ele nem começou a fazer a prova, ele fica com 0. Tá? Então, essa daqui é a nota total da avaliação, okay? Que a gente consegue ver de todo mundo aqui, okay? Que é a nota ponderada. E se você quiser visualizar o que cada um fez, ainda está meio bagunçado isso, mas se você visualizar, ele não visualiza para um aluno, né? Que parecia que, por exemplo, pegar aqui minha a minha resolução, né? Se eu clicar em visualizar, ele não mostra só a minha resolução, né? Ele acaba mostrando a resolução de todo mundo aqui, né? Então, isso ainda tem que dar uma refinada, porque tá fazendo a visão geral ainda. Mas essa página aqui, ela em geral não serve para muita coisa, porque a gente pega a nota na outra, né? No consolidado. Então, aqui tem as notas para cada questão. Se você quiser ver o que cada um fez, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o Orival. Bom. Tava demorando para dar um erro, né? Bom, tem alguma coisa errada aqui, mas a gente poderia ver, tá? O certo seria conseguir ver aqui, mas está dando algum erro, né? Será que eu consigo ver a minha? A minha? Ué?
Por que eu consigo editar? Tá, tem alguns problemas aqui ainda, né? É porque provavelmente ele está dando essas maluquices porque a data de término está 5 horas e eu fechei a prova antes, né? Isso daí é uma coisa que eu não posso deixar ele encerrar a prova antes do prazo, né? Mas tem uns probleminhas aí. Eu fico torcendo para não dar nenhum erro, né? Mas sempre vai dar algum erro, tá? Mas de qualquer forma, aquela visão lá que é a visão desculpa, que exercício. A visão de avaliação do aluno que a gente consegue ver aqui, ok? Então, essa é a visão de avaliação, ok? E aí, nesse período, além do professor Silvio, que está aí com a gente assistindo, tem mais um outro professor da PUC que tem usado esse sistema, e a página oficial, né? Então, a página oficial não é esse endereço que eu passei para vocês, né? Que a gente usa lá na PUC, esse site aqui é específico para a gente brincar aqui no SPPO. A gente tem por volta de 300 alunos cadastrados e a gente já fez mais de 20 avaliações, tá? E tem funcionado relativamente bem. E esses erros que tem dado agora são porque casos de uso que a gente não esperava, né? Que eu acho que é a questão de ter terminado antes do prazo. Beleza. Então, deixa eu voltar. Então, eu adiantei a parte de avaliação, né? Deixa eu voltar para 812634 para a minha conta de aluno que eu criei lá, para a gente acabar de ver as questões, que eu não consegui acabar de ver. Tá? Beleza. Antes da gente continuar, então a última que a gente viu lá foi a de dualidade. Antes da gente continuar, só para comentar agradecer a pessoa que tentou fazer o SQL Injection no site aqui na criação de conta, porque eu nunca tinha testado se daria algum problema e realmente não deu problema, né? Alguém tentou criar uma conta aí com SQL Injection e não deu certo. Mas beleza. As outras questões eram as questões de programação inteira, né? Então, essa questão de branch and bound, ela é uma das questões mais legais que a gente tem, né? Que cobre bastante coisa sobre branch and bound. Então, eu não vou explicar o que é o branch and bound, tá? Mas, para quem sabe, vai reconhecer. Então, aqui a gente pode escolher o número de variáveis, se é maximização ou minimização, qual é a regra de ramificação. Se você quer mais fracionária, você deixa em 0,5. Se você quer menos fracionária, você bota em 0. Né? Ou qualquer outro valor intermediário aqui que você quer usar como branching rule, né? Como a regra de ramificação. Ou você pode deixar a regra livre, você ramifica em qualquer variável fracionária. Tá? A estratégia de seleção de nós pode ser livre, pode ser em níveis, né? Que é aquela que vai descendo os níveis da árvore, pode ser essa de melhor limite, pode ser de melhor limite, que você tem que seguir sempre o melhor limite, ou em profundidade, que você vai procurar a perna mais baixo lá. Tá? Vamos fazer melhor limite, tá? Que é mais complicadinho, deixar aqui como meio. E esse número de nós aqui é uma estimativa para o número mínimo de nós gerados. Na verdade, a questão ela acaba dando o dobro, em geral, por volta do dobro desse número aqui, tá? Para poder ter um limite assim e não dar uma questão que o aluno tem que fazer 50 nós de branch and bound. Né? Beleza. Então, ele começa te dando a relaxação linear do problema. E ele te dá já a resposta, tá? Não interessa a formulação, ele te dá a resposta, porque é isso que interessa a princípio para a gente resolver o branch and bound. Então você tem que a relaxação linear do problema vai te dar um z de 912,1 e as variáveis x1 a x4 tem aqueles valores ali. Eu já tenho o limite inferior e o limite superior. Tá? O limite superior é o valor da relaxação, porque a gente está numa maximização. E eu pergunto qual é o resultado da resolução. Nesse caso aqui não pode ser nenhuma poda, né? Porque a solução é viável, eu não tenho limite para fazer poda por limite, e não é poda por otimalidade, porque tem variável fracionária. Então, é um nó viável, ponto, acabou, toca o barco. E aí ele vai te dar a árvore, tá? Então, a árvore é só o nó 1. Né? Tá só lá o nó 1 na árvore, e ele vai pedir, seja os nós abaixo para o problema de maximização, utilizando a estratégia de melhor limite, selecione o próximo nó a ser ramificado. Então, não tem opção, só pode ser esse, tá? Vamos lá. Então, agora a gente vai ramificar o nó 1. Olhando o nó 1, eu vou pedir o seguinte, selecione a variável a ser usada na ramificação com a parte fracionária mais próxima de 0,5. Nesse caso aqui, claramente é o x4. Né? E aí, quais são os ramos que vão ser gerados? Eu tenho um que vai ser menor ou igual a 9 e o outro que vai ser maior ou igual a 10. Isso aqui ficou bobinho, tá? Mas, porque é 9,4, piso é 9, teta é 10. Okay? E ele vai dar OK. Tudo bem? Próximo. Aí ele ramifica. O primeiro nó que nasceu, a relaxação linear dele tem esse valor. Percebam que a gente colocou menor ou igual a 9 no primeiro ramo, então o x4 já vem lá com 9.
Tá? Mais uma vez, não é inviabilidade, não é limite, não é otimalidade. Então, viável. Ok? Segue, ele vai dar o próximo nó, o nó da direita. Né? E eu pretendo, no futuro, colocar esses dois nós numa página só, que eu acho que visualiza melhor para o aluno ver os dois nós assim. Né? Ah, beleza. Então, o nó 3 também não é inviabilidade, não é limite, não é otimalidade. O barco. E aí, ele volta para a árvore. Voltando para a árvore, percebam que a árvore ela está desenhada aqui, né? Você pode mexer, você não pode mudar a hierarquia, né? Mas você pode dar zoom nela, você pode dar zoom out, tá? E você pode escolher o nó aqui na árvore direto. Perceba que tem as restrições, né? X4 menor ou igual a 9, X4 maior ou igual a 10, e tem a lista de nós aqui embaixo também para ajudar o aluno. Então, utilizando a estratégia de melhor limite, selecione o próximo nó a ser ramificado. O limite é 848,5. Então, eu sou obrigado a escolher o nó 3. Tá? Se você escolher o nó 2, ele vai dar errado. Ele vai te dar um zerão lá e vai falar, ó, seguindo a estratégia pedida, o nó selecionado deveria ser o 3. Okay? E aí ele vai ramificar o 3. Okay? Parte fracionária mais próxima de ponto 5. Aqui temos um empate, né? Então eu vou ramificar no x1. Tá? Já vai começar a ficar bem repetitiva a coisa. E aí o primeiro nó ramificado é esse daqui. Não é inviabilidade, não é limite, não é otimalidade, por enquanto, né? Não apareceu, a gente não tem uma solução inteira para ser limite ainda. Essa daqui é quase inteira, né? Mas mesmo assim, não é problema. Beleza, voltou para a árvore. Então a árvore vai ficando cada vez maior. Perceba que os nós ramificados, eles aparecem em cinza e os nós ativos, eles aparecem em azul, né? Para poder ajudar ali na visualização. Então, vou selecionar o próximo. O limite é 838,6, então só pode ser o nó 2 lá em cima. Beleza. Seguiu aqui, ramificando esse nó. Eu vou começar a acelerar, tá, pessoal? Porque vai começar a ficar repetitivo. Eu quero chegar na parte que começa a podar. X1, tá? Que é o mais próximo de ponto 5. 5 e 6. Validou lá. Lá. O primeiro ramo está aqui. Também não é poda nenhuma. O segundo ramo também não é poda nenhuma. Tá? Existe uma probabilidade pequena dele fazer poda no começo, tá? Tem sempre um dado rolando ali atrás, tá? Na verdade, tem 1%, se eu não me engano, tem 1% de chance dele dar alguma poda logo no começo, ok? Eu acho que essa probabilidade é muito baixa, mas depois eu posso calibrar isso. Beleza, então estamos lá, né? Mais uma vez na árvore, você pode brincar com ela, pode embaralhar a árvore. E aí, quem é 821,7 é o nó 5, ok? No nó 5, vamos ramificar o nó 5, é o 0,6. Então, o 0,6 vai dar 0 e 6. Agora, e 1, caraca, 6. Obrigatoriamente, ele vai dar inteiro no próximo, né? Então, o primeiro ramo agora, com certeza, vai ser uma poda por... E não, não, porque ele anda dos outros, desculpa. Falei besteira. Ele pode mexer nas outras variáveis, né? Falei que obrigatoriamente, eu esqueci que pode mexer nas outras. Então, continuamos no viável, tá? Beleza. A árvore vai começar a ficar grande, né? Então você pode até dar um zoom na parte que interessa e ver aqui o próximo nó é o 820,8. Esse aqui. Agora ele vai começar a fechar, que a gente está chegando no 10º nó, tá? Então ele vai começar a fechar. Aqui a gente vai ramificar no X3. Deixa eu colocar no X4. Dei errado, vou responder errado aqui. Então, 4 e 5. Dei validar, ele vai dar 0. Falar, a ramificação não deve ser feita na variável X4. A ramificação será feita na variável X3. Ok? E aí, o nó 10 ainda vai dar viável, o 11 não. O 11 agora vai dar uma poda, quer ver? E o 11 vai dar... deveria dar uma poda, por que não vai dar poda? Se eu botei 10 nós lá. Beleza, então segue, né? Agora vai ter que dar. Beleza. Próximo 814,7, é o nó 8. Isso é por limite. Beleza. Blá, blá, blá. Aí agora é o X2, 4, 5. Beleza, agora tem que dar poda. Obrigado. Então, o inviável vem assim, né? Então, eu explico ao aluno que aqui a gente, todo nó desse a gente roda um simplex e o simplex responde isso daqui. É inviável. Ponto, acabou. Então, poda por inviabilidade. Nesse caso aqui, e não vai fazer mais nada. O próximo também é inviável, né? Os dois são inviáveis. Poda por inviabilidade também. Beleza. Quando a gente voltar para a árvore, percebam que a poda por inviabilidade já está marcada lá de vermelho, né? A poda de inviabilidade está marcada de vermelho e os nós aparecem aqui sem solução, o 12 e o 13. Tá?
Então, o próximo é 790, é esse daqui. E agora a árvore vai começar a fechar, né? Então, aqui eu vou ramificar, tanto faz, né? Vou ramificar no x2. E aí vem uma inviabilidade. Nossa, chuva de inviabilidade. Depois, uma solução inteira. Então, a solução inteira é poda por otimalidade, tá? Porque a gente não tem limite. E automaticamente esse valor aqui de 707,8 vai virar o limite inferior. Quando eu clicar em validar, ele vai aparecer aqui como limite inferior. Agora, a gente pode fazer poda por limite. Ok? Beleza. Então, tá lá. A poda por otimalidade, ela vai aparecer em verde, ó, lá para a gente ver. Ok? E aí, qual é o próximo agora? Calma aí. Tá, não, foi a mensagem da organização. 775.7 é esse aqui. É o NOS 6. Beleza. Então, vou dar uma acelerada agora para a gente fechar, tá? Então aqui tanto faz. Não, é o X4. É o X4. Vai lá, inviável também, que eu quero uma poda por limite. Cadê minha poda por limite? Beleza, agora a gente tem uma poda por limite. Vejam que o Z dele é 503,1, é menor do que 707,8, então aqui poda por limite. Pode ser que a gente tenha uma solução que é poda por limite e otimalidade. Só que aí eu peço, no caso de poda por otimalidade e limite, escolher limite. Ok? Beleza. Ele vai aparecer em amarelo. Olha lá, a poda por limite aparece em amarelo. O próximo 766.6 é esse daqui. Beleza. A gente vai ramificar no X3. 0,1. Tranquilo. E aí aqui, percebam que é poda por otimalidade, né? A solução inteira está dentro da faixa, né? Não está abaixo, não é menor ou igual que o limite inferior. Boga poda por otimalidade. E é a solução ótima, né? Dá para ver que é ótimo porque ele vai colar os limites. Então ele colou os limites, ok? Então já está provado o ótimo nesse caso. O outro vai dar inviável, ok? E voltou para a árvore. E aí agora a gente tem que os limites estão colados. Eu tenho certeza absoluta que a solução ótima é esse nó 18 aqui. Tá? Eu tenho certeza absoluta que a solução ótima é o nó 18. Só que tem dois nós que eu ainda não explorei, que eu não ramifiquei, mas que eu nem preciso mais, né? Porque já, eles são poda por limite. Então, nesse caso aqui, o que que a gente pode fazer? A gente pode continuar ramificando, o sistema deixa, tá? Você vai continuar repetindo as coisas lá. Ou você pode simplesmente falar, ok, se eu sei que o 18 é a solução, eu vou encerrar a solução. Mesmo tendo nó ativo ainda, mas que se eu sei que se eu ramificar, vai dar poda por limite. Então, eu boto a solução lá, 746.2, 07010. Tá? Se for isso inviável, você pode marcar um inviável ali. E aí, validou. Acabou. Tá? Mesmo com nó, ainda com nó aberto. Então, a gente ficou aí com uma quantidade de nós, sei lá qual, fica até lerdo de tanto... eu adoro esse negócio de grafo aqui. Foram 19 nós, né? Dos que eu tinha colocado 10. Então, beleza. São diversas iterações, né? Mas são iterações simples, né? São iterações simples de fazer com poucas questões. E esse é o branch and bound. Então, além disso, como eu falei, existem várias outras configurações, né? A gente pode fazer busca de profundidade, em níveis. A regra, se você coloca a regra 0, ele 0,9 tem prioridade 0,4, por exemplo, tá? Tem umas coisas aí que são legais. Tudo bem? Então, essa era a questão de branch and bound. Eu dou uma avaliação só com questão de branch and bound, tá? Beleza. Existe também a questão de corte de Gomori, que ela é super simples, tá? Ela é absurdamente simples. Okay? Então você vai dizer se é maximização ou minimização, quantas variáveis você vai ter que vai dar o mesmo número de restrições e quantos cortes você quer, tá? Que sejam gerados. Então, basicamente, não posso colocar dois. Eu não posso colocar um aqui, né? Eu tenho que mudar isso aqui, senão dá errado. Basicamente é o seguinte: você recebe um tablô, ótimo. Tá? Seja o tablô abaixo a solução ótima da relaxação linear de um programa de programação inteira de maximização. Indica as restrições a partir das quais pode ser gerado os cortes de Gomori. Isso aqui é muito simples, tá? Eu fiz essa questão rapidíssimo. Então, é essa daqui. Né? Quais são os coeficientes? X1 é 0, X2, 19/2 é 20, 10, é menos 10, né? Que é sempre arredondar para baixo, né? Esqueça disso. O S1 é 1, e aqui 25/2 é 26 menos 13. Menos 13, menor ou igual
que 3 sobre 2 vai dar 1. Menor ou igual a 1. E é só isso. E se fosse ótimo inteiro, é só você clicar aqui. Tá? Então, e tá um bug aqui, ó, X3S1. Ó, eu acho que já tinha visto isso, só que eu esqueci. Beleza. Então é isso, tá? Corte Gambler é absolutamente só isso. É muito boba a questão, tá? Beleza. Para a gente fechar, como eu falei para vocês lá no começo, a gente tem também os problemas de transporte. Então a gente tem duas questões de problemas de transporte. A primeira de modelagem, que é o seguinte. A questão de modelagem, a gente vai 4, 5 e meia, né? Beleza. Você escolhe o número de nós, né? Deixar 7, se é um problema balanceado ou não, se tem transbordo ou não, vou deixar com transbordo ou não balanceado. Beleza, você vai validar. Essa foi a primeira questão que eu fiz. Primeirona, tá? Beleza. Então você recebe lá um grafo, né? Você pode dar zoom e tal. E aí ele fala o seguinte: dado o seguinte gráfico para um programa de transporte, as ofertas são os valores positivos, as demandas são os valores negativos. Você pode clicar num nó para ver quais são os arcos ligados a ele, né? Para poder ser mais fácil de visualizar. Só que esse você não consegue mexer no grafo, tá? Ele fica sempre nessa disposição. Ok. E aí a pergunta é a seguinte: qual é o total de oferta? Então é 33 mais 63, 96. Qual o total de demanda? 49 mais 89. Eu lembro aos alunos que esse menos aqui só indica que é uma demanda e não que seja um valor negativo, tá? Então aqui é 120, 138, 138. Então eu tenho um excesso de demanda. Se eu tenho um excesso de demanda, eu preciso de um nó de oferta dummy, né? E quanto que é essa diferença de dummy? É 42, né? Que é a diferença de um para o outro. 42, validou lá, beleza, falou tudo certo, parabéns. Pode ter demanda dummy, pode ser sem dummy, se for balanceado, né? Se for um programa balanceado. E depois ele pergunta o seguinte, aí apareceu o dummy lá, ó, fica meio feio, né? Mas aparece o dummy lá já com a oferta dele, dos 42, para ficar balanceado. E agora tem um outro conceito que eu uso, que não é oferta-demanda, origem e destino, né? Então, o nó de origem são esses nós aqui da esquerda, o transbordo, ele é origem e destino, e o nó que só tem recebendo arco é o nó só de destino, né? Então eu pergunto para o aluno, quais são os nós de origem? Então aqui vai ser o 1, o 2, o dummy, os de transbordo também, o 3, o 4 e o 5, e só. Os de destino vão ser os de transbordo, que são destino, e 6 e 7. 6 e 7. Que aí ele sabe que as linhas do tabuleiro do simplex de transporte são essas linhas aqui, do de origem, e as colunas são esses nós aqui de destino. E aí ele validou, tudo certo, e aí ele vai te trazer o tabuleiro para você preencher o custo, né? Na verdade, eu quero só os custos aqui. Nesse caso aqui, você pode colocar na ordem que você quiser as origens e os destinos, tá? Mas depois eu me arrependi de fazer assim, tá? Eu deveria forçar na ordem, porque fica caótico de corrigir essa questão assim. Mas beleza, 3, 4, 5, dummy, né? Destino, então, é 3, 4, 5, 6 e 7. Essa questão ficou um pouco grande, né? Então, a partir do 1 para o 3, a gente tem um custo 4, para o 4 a gente tem um custo de 50, para o 5 a gente tem um custo de 67, para o 6 não tem, né? E a gente coloca o quê? Emisão, né? Ele reconhece o emisão lá. Tá até aqui embaixo, ó. Preencher as demandas com valores positivos, preencher a emisão para os arcos inexistentes. Né? Então, emisão, a oferta dele é 33. Né? E aí para o 2, aí assim vai, né? Para o 2, 51, para o 4, 2 para o 4, 12, 2 para o 5, 88, para o 6, emisão, para o 7, emisão, e a oferta é 63. O 3, ele vai para o 4? Não, então é emisão, e desculpa, que é o 3. Ele para ele mesmo é 0, né? Para o 4 é emisão, para o 5 também não tem, para o 6 é 8, para o 7 é 48. E ele não tem oferta. Tá? Então a oferta dele vai ser o total lá, né, de produto, que é 138, né? 138 porque ele é um transbordo. Aqui também é um 138 porque ele é transbordo. Beleza, aqui também 138 porque ele é transbordo. E assim vai, tá, pessoal? Então depois o 4, 5 e etc. Eu vou adiantar aqui, colocando 0 em todo mundo, porque se eu não preencher, ele não deixa validar, tá? Pra gente poder andar logo. Então, validou lá. Se você fez alguma coisa errada, ele vai falar. Você tem mais da metade, né?
o que está errado ele vai reclamar. Ó, o custo do arco deveria ser tal, o custo do arco deveria ser tal, a oferta do nó 5 deveria ser 138, a oferta do nó D deveria ser 42, a demanda dos nós deveria ser blá blá blá. Ele reclama lá. Tá? E aí acabou. A questão acabou. Ok? E a outra questão de transporte que a gente tem é a questão de solução inicial. Né? Solução inicial, então, você pode resolver de modo aleatório, canto noroeste, o custo mínimo. A gente também, às vezes, apresenta o método de Vogel. Só que o método de Vogel ele é tão complicado de implementar que eu decidi não fazer. Tá? E o próprio professor Silvio, que está aqui com a gente, ele não tem dado mais Vogel na turma dele de pesquisa operacional. Né? Então, é, tá assim. Tá? Então, vou fazer custo mínimo. Ok? E aí vocês vão ver que o tablô já vai ter uma cara mais de tablô de transporte, né? Então, tem uma cara mais de tablô de transporte. E esse daqui é repetitivo, tá? Mas é um exercício legal, tá? Foi chatinho a beça de fazer esse daqui. Dado o tablô abaixo para um problema de transporte, seguindo o método custo mínimo, indique a célula a ser preenchida, entre com o valor da célula, atualize os valores de oferta e demanda, indique ali a coluna a ser eliminada. Então, o custo mínimo, que é um custo mínimo aqui, 16. Então, ele já marca a coluna e linha, né? E aí, quanto que é? A oferta é 82 e a demanda é 7. Então, 7, né? Esse 7 aqui vai zerar, que vai eliminar essa coluna, e o 82 vai para 75. Validou? Beleza. Ele vai dar tudo certo. Próxima iteração, mesma coisa. Ele vai aparecer eliminado aqui. Vai aparecer o 7zinho lá, você não pode mais escolher essa célula, né? Qual é o próximo? Seria o 23, né? Mas eu não posso escolher o 23 porque está eliminado. Se eu escolher, ele vai dar errado. Então, eu vou escolher o 24. Escolhendo o 24, está entre 77 e 80. Então, aqui é 77. Zerou esse aqui. Eliminou aqui. Aqui ficou 3. Né? Validou. Tudo certo. Ok. Próximo agora. Só está entre 75 e 97. Né? Não posso escolher o 34. 75, então, está entre 75 e 78. 75. Aqui fica 3. Aqui fica 0. E eu elimino. Opa, quase que eu marco errado. Aqui eu elimino aqui. Tudo certo. Ok. E agora só falta esse aqui, né? Só falta 97. Fica 0, fica 0. Aqui é 3. E percebam que, seguindo a regra, você não pode nunca eliminar duas colunas ao mesmo tempo. Linha e coluna ao mesmo tempo. Né? Então aqui você vai escolher um dos dois. Eu vou escolher linha, tanto faz, tá? Se você marcar os dois, ele vai reclamar. Ok? Seguindo a regra, e acabou. Encerrado. Marcou lá encerrado. Validou. E tá aí sua solução inicial, seguindo o custo mínimo. Né? Depois disso daqui, ainda tem a resolução do simplex de transporte, né? Que é consideravelmente complicado. Eu já comecei a fazer essa questão, só que eu ainda não acabei de montar essa questão. E eu talvez nem conclua a questão, tá? Porque a gente está avaliando se a gente vai manter essa parte de transportes ou não em PO, em pesquisa operacional, ou se vai para outra disciplina. Beleza, então essas são as questões de pesquisa operacional. Só para a gente fechar as questões e depois voltar lá. Tem tempo, né? Tem tempo. Só para comentar, a partir desse período de agora, de 2021.2, eu estou dando a disciplina de distribuição física. Eu dou essa disciplina, em geral, uma vez a cada 2 anos. Tá? Então, desde a pandemia, desde o começo da pandemia, eu não tinha dado a disciplina de distribuição física. E nesse período foi a primeira vez que eu dei na pandemia. E eu aproveitei que tinha um sistema e resolvi criar questões de distribuição física. Tá? E aí tem um catatal de questão de distribuição física também. Tem estratégia de distribuição, ponto central peso, distribuição espacial aleatória, estimativa de distância entre pontos próximos, as partes de sistema de coleta de distribuição determinístico, sistema de coleta de distribuição probabilístico, etc. Nesse caso aqui, essas questões elas são muito mais simples do que as questões de pesquisa operacional, porque elas são questões de conta. Tá? É a questão de conta, que o aluno consegue resolver no Excel, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, estratégia de distribuição. Você dá o número de origens, o número de destinos e fala qual é o resultado esperado. Né? Distribuição via centro de distribuição. Lá, lá, lá. Aí ele vai te dar uma questão de estratégia de distribuição. Boba. Sejam 4 fábricas e 3 mercados consumidores, a tabela abaixo, listas de demanda de distribuição entre cada fábrica e mercado, junto com os respectivos custos unitários para distribuição direta e distribuição via centro de distribuição CD. Calcule os custos relativos a cada estratégia e identifique aquela que implica menores custos. Então, você vai pegar isso aqui, tem o custo de fábrica 1, mercado 1, fábrica 1, mercado 2, fábrica 1, mercado 3, lá, 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 e tem as demandas, né?
E, além disso, tem o custo de mandar pelo CD, tá? E do CD para os mercados, das fábricas para o CD e do CD para o mercado. E aí você vai fazer a conta, que é uma conta disso aqui, né? E vai dizer qual o custo total de distribuição direta, qual o custo total via centro de distribuição e falar qual que é o melhor, tá? E é só isso, tá? Tem como colocar uma questão mais complicada, pelo menos eu não consegui imaginar. Então, custo de distribuição direta é tal, custo via centro de distribuição é tal, e pelo menos eu acertei qual é a melhor estratégia de distribuição. Ok? Tem umas questões até mais elaboradas, por exemplo, ponto central peso, ele dá até você tem que localizar o ponto central dado coordenadas, né? Usando a estratégia de peso lá, você tem que dar o XY, tem até o gráficozinho aqui que dá para ver, você digita aqui, ele vai colocar a instalação central lá, no local que você falou, né? Eu fiz isso aqui para enfeitar, né? Mas é uma questão de conta também, você vai fazer uma conta, vai responder aqui e acabou, né? Aqui eu errei tudo, né? Tem umas mais elaboradas assim, por exemplo, tem uma de frota aqui, que ela é bem complicada, é sistema distribuindo frota. Olha a quantidade de inputs que você pode botar. Só que agora tem parâmetros aleatórios, né? Você pode mandar aleatorizar tudo. E vem uma questão que dá trabalho, tá? Dá um trabalhinho essa questão. Então, calcule o número de veículos necessários para atender o volume de carga a ser transportado entre dois pontos, conforme as características abaixo. Calcule também outros indicadores que serão pedidos em seguida. Então, primeiro, aí eu faço a conta aos poucos, né? Então, essa questão aqui, acho que tem 4 páginas para calcular carga útil, capacidade volumétrica do veículo, se a gente vai usar a carga útil ou capacidade volumétrica, o número de viagens mensais que são necessários. Aí eu dou a tolerância aqui, porque isso aqui não dá para fazer infração mais, né? E aí vai indo. Aí ele vai aumentando, né? Então a carga útil era isso daqui, agora eu quero que os números de veículos necessários, o tempo total de viagem, né? Que você vai preenchendo, lá. Aí ele vai aumentando. Aí ele vai acumulando aqui os parâmetros, né? Qual é a capacidade mensal do veículo, mensal da frota, ociosidade, lá, né? Então, aí o aluno vai fazendo um monte de conta. No final das contas, o cara joga isso aqui no Excel, deixa o Excel preparado, calcula isso aqui tudo para ele, tá? Então, beleza. Então, é nesse nível, tá? Tem umas partes mais de probabilidade aqui que ele pede, tem que pegar nível de serviço com curva normal e não sei o quê. Tem umas coisas mais interessantes aqui também, né? Essa questão de capacidade aqui ela é muito legal. Ela tem 3 modos que você pode responder. Ou você pede que o aluno responda qual percentual de perda de carga aditiva, ou capacidade volumétrica do veículo, ou nível de serviço, né? E aí ele te dá uma questão aleatória lá. Num serviço, distribuição de carga parcelada, são alocados em média 7 cargas por veículo por dia. O volume médio entrega 2 decímetros cúbicos, desvio padrão, lá. Caraca, média. Esses valores estão meio viajando, tá? O percentual de perda de carga aditiva do veículo é 17%, o comportamento de carga do veículo tem capacidade de 6 metros cúbicos, lá. E aí você tem que calcular, admitido que o número de entrega segue uma distribuição de Poisson, calcular o nível de serviço oferecido, né? Então aí tem um monte de fórmula para calcular isso aqui que é visto em aula, né? Beleza. Então, assim fecha as questões. Beleza. Vamos falar de umas coisas mais técnicas agora. Então, vou voltar lá para o meu slide. Ok? Então, a gente viu lá a visão do aluno, vimos as questões existentes, vimos o modo de avaliação, que é o principal, assim, na minha opinião, para a principal utilidade para a gente, como professor, é poder fazer a avaliação aqui. Tá? Vimos também a visão do professor, né? Como é que o professor vê o sistema, e não vimos a visão do administrador, né? Então vamos lá, que eu esqueci, só para mostrar a visão do administrador. O administrador ele é capaz de ver tudo, tá? Então, cadê? Obrigado. Ele é capaz de ver tudo. Ele não aparece em minhas turmas porque ele não está cadastrado como professor, mas aí ele tem a cozinha toda da coisa, tá? Então, o sistema ele tem um cadastro que vem que cadastra tudo, tá? Então, por exemplo, a gente tem um cadastro de usuários, que foram as pessoas que entraram aqui, tá? Durante o curso, né? Quando começou aqui, até aqui eu tinha criado outro dia, né? Então, isso aqui foi quem cadastrou hoje. A gente pode fazer a inserção de um aluno na mão, tá? Um aluno novo na mão. Esse autocomplete é muito chato, né? Dá a função de administrador, professor, assistente. Eu não falei nada de assistente com vocês ainda, tá? Ou então, você pode chegar aqui e inserir em lote.
Em lote, você bota um CSV, tá? Separado por vírgula, CSV oficial, né? Não em ponto vírgula, como é em português, que dá login, nome, e-mail e senha, tá? Aí você escolhe um arquivo lá, tá? E para que eu cliquei de novo? E aí ele vai inserir, ok? Ou então você pode deletar, você pode editar, né? Eu posso editar, por exemplo, minha conta aqui, ok? Estou como professor e estudante, ok? E você pode fazer remoção em lote se você quiser, né? Que ele vai te dar uma telinha assim, meio tosco isso aqui, tá? Mas isso aqui eu fiz rapidinho só para me ajudar a remover um monte de aluno de uma vez, ok? Beleza. Depois disso tem a criação das turmas, né? Então tem um cadastro de períodos, de semestres, né? Então a gente está em 2021.2, que tem um início e um fim. Teoricamente, essas datas deveriam ser usadas para alguma coisa, para, sei lá, limitar a visão, sei lá, mas a princípio não é usado para nada, mas pode ser usado no futuro. E a criação é muito simples, né? Então é nome do período, o início, a data de início, lá que você consegue colocar no calendário, a data de fim, ok? Beleza. Depois disso, você pode criar as disciplinas, que não mudam, né? A disciplina é sempre as mesmas coisas. Então, a gente tem duas disciplinas aqui, que é o código e nome, é só isso, tá? Código e nome, ok? Você pode excluir, editar, lá. Tem também as turmas, né? Então, disciplina é uma coisa, a turma é outra, tá? A turma é a turma de uma disciplina. Então, a diferença é que tem um código para disciplina, né? O código para turma, quer dizer, você escolhe aqui qual o período dela, escolhe qual é a disciplina que você está criando a turma, qual o código que você quer passar para ela, quem são os professores, tá? No caso aqui, você pode selecionar o de selecionar, quais são os estudantes nessa disciplina. Aqui, ó, o SQL Injection aqui que tentaram. Beleza, qual é quais são os estudantes, quem são os assistentes, que eu não falei nada ainda, tá? E aí você cria. Ou então, se você quiser editar, né? Chegar aqui, ó, vou tirar alguém de uma disciplina. Aí você vem aqui e desmarca, né? E, ainda tá assim, mesmo assim, eu acho que ainda faltam algumas funções para facilitar a vida de quem cria isso aqui. Às vezes eu passo um tempo grande quando o aluno entra na disciplina, quando o aluno sai da disciplina, é meio chato de ficar mexendo nisso aqui, tá? Beleza, por exemplo, eu não posso chegar aqui no usuário e, na visão do usuário, mandar editar e falar em qual disciplina ele está e qual que ele não está. Eu não consigo fazer isso, tá? Então, é meio chato às vezes. Às vezes eu preciso colocar o aluno em 3 turmas. Aí é um saco, porque eu tenho que ir em toda a turma e incluir o aluno, ao invés de abrir o aluno e falar que ele está nessas 3 turmas. Beleza, próximo. Depois de turmas, né, que foi o que a gente viu, tem os tipos de questões. Aí a gente vai começar a entrar na parte mais cozinha ainda, né? Mais back-end, né? Porque isso back-end da coisa. Então, a princípio, eu tenho que cadastrar no banco todas as questões que tem, na mão, tá? Isso aqui é uma das coisas que eu pretendo fazer por reflexão depois, né? Reflexão é a capacidade da linguagem de programação identificar que tem uma classe ali e carregar essa classe. Mas, a princípio, a gente tem que colocar na mãozão mesmo, tá? Então, o título, qual é o prefixo, qual é a pasta, isso aqui é para ele poder saber onde está. Isso aqui é o nome da classe, tá? Tá nessa pasta, o nome da classe é Custom Tableau, lá. Tem a descrição e qual disciplina que tem essa questão. Uma outra dificuldade também é que eu preciso ir em questão por questão falando qual é a disciplina, né? Seria melhor, seria também uma opção legal poder ir na disciplina e falar quais questões estão nessa disciplina. Isso não tem ainda. Mas funciona, tá? Então tá aqui todas as questões, tem os nomes lá, as pastas. Eu já vou mostrar como é que está estruturado isso daqui. Você vai criar um novo lá. Mas o que que acontece? Quando você cria uma questão nova, você tem que ter feito o código dela por trás, tá? Aqui, depois que você acaba de fazer o código dela, ou pelo menos faz um mínimo funcional, né? Um MVP, né? Aí você tem que vir aqui e cadastrá-la no sistema para o sistema poder reconhecer. É isso que eu estava falando que talvez, talvez não, no futuro, talvez não próximo, eu faça por reflexão, tá? Beleza. E aí acabou, tá? Então, essas avaliações, ele vai mover lá para cima, depois que eu colocar em professor, né? E o perfil o administrador não está em ninguém, em nenhum perfil, né? Beleza. Então, vamos voltar lá na nossa apresentação. Essa era a visão do administrador, ok? Temos meia hora aí, então só para a gente fechar.
Beleza. Então, aí você pergunta, como que você implementou isso? Eu falei um pouco na aula de manhã, né, na aula na apresentação de manhã, que quem desenvolveu isso aqui, quem está desenvolvendo isso aqui sou eu e Deus, né? E tudo começou como um projeto de final de semana, né? Eu comecei a querer, assim, ter alguma coisa que fizesse essa correção automática para passar para os alunos, para fazer avaliação com os alunos, né? Que era a ideia original. E aí eu comecei, só que estava naquela época de começo de pandemia, se eu não me engano, eu comecei a fazer em maio ou junho o sistema. Depois eu consigo ver no GitHub. É, E aí eu comecei a ler as coisas, né? No passado, como eu falei no começo, eu sou formado em computação, né? Em graduação, mestrado, doutorado em computação. E no passado, na época lá de graduação, eu fazia freelance de desenvolvimento de site, né? Por isso que eu aprendi a fazer algumas coisas, né? Fazer uns freelas assim. Quem conhece é, quem conhece o eletrodoméstico Vicine, o primeiro site da Vicine quem fez fui eu, né? Que eu fui subcontratado para fazer, né? Com busca, com umas coisas assim, isso em 2002, sei lá, uma coisa assim, né? Só que nesse meio tempo eu fiquei em pesquisa, PO, essas coisas assim, né? E meio que saí de desenvolvimento de aplicação mesmo, né? Eu desenvolvo solver, né? Desenvolvo modelo matemático, decomposição meteorística e não sei o quê, e não desenvolvo mais essas coisas. E aí eu fiz uma reciclagem assim, né? Eu fui procurar o que, que tinha de tecnologia mais recente. Então, basicamente, o sistema, o back-end dele, ele é todo feito em PHP, tá? Por mais que tenha gente que reclame a beça de PHP, eu sou programador de C++, então PHP para mim é natural, tá? Uma coisa natural do PHP. Tem muita opção, né? Eu não gosto muito de Java, essas coisas assim, né? Então, fiz o PHP. Para ajudar a fazer as coisas, eu usei um framework chamado Symfony, que é um framework de PHP que já te dá um conjunto de elementos prontos. Então, por exemplo, eu não faço nenhuma comunicação com o banco de dados, eu não faço nenhuma, tipo, login, controle de usuário, eu não faço nada daquilo, aquilo já vem tudo pronto. Eu só faço a tela comunicar com os serviços, né? O Symfony ele tem toda uma estrutura de serviços que você fala o que você quer usar e usa, tá? Então, muita coisa já vem pronta. Ele tem o Model View Controller, o MVC. Model View Controller, ele já faz tudo nesse esquema. Você tem que implementar 3 classes para poder fazer uma página, né? E já vem tudo separadinho, você já fala o que que você quer, você não mexe muito com HTML no final das contas, tá? Para poder comunicar o que eu digo, os dados com a página. Ele já te dá uma coisa muito bem organizadinha, né? O banco de dados é um MySQL, tá? É um fork do MySQL, que é o MariaDB, que era a recomendação deles, eu estou usando, é igualzinho, mas é um MySQL, tá? É um fork, mas o pessoal chama de MariaDB, whatever, tá? E a comunicação com o banco é feito com ORM, né? Com ORM, que é o Object Relation Management, sei lá, que se chama Doctrine, que pertence ao Symfony. Tá? Então você já ganha isso. Isso daqui o que que faz? Eu não faço nenhuma operação de banco de dados. Tá? Eu escrevo a classe, eu falo, eu quero a classe assim. Minha classe por exemplo, de turma. Minha classe de turma vai ter um código, uma disciplina, um período, não sei o que, não sei o que lá. Eu aperto um botão, ele gera a tabela no banco de dados para mim, gera toda a comunicação. Eu simplesmente falo, me dá a lista de turmas. Aí ele me dá um array com as turmas. Se eu inserir um cara nesse array, ele insere no banco. Entendeu? Então ele faz toda esse meio de campo que facilita muito o desenvolvimento, tá? Depois disso, front-end, o trio, né? Trio Ternura, HTML, JavaScript, CSS, né? Então vocês devem, tipo, HTML e CSS não tem como fugir, né? JavaScript, vocês devem ter visto que, por exemplo, aqueles grafos, por exemplo, o grafo do, calma aí, nossa, como eu falo? E eu falo muito rápido, né? é, o grafo, por exemplo, do Branch and Bound, aqueles grafos lá da árvore, é um componente JavaScript, né? Isso aqui é o vis.js, é um componente JavaScript, isso daqui.
é feito em JavaScript. Se vocês abrirem aqui o source, vocês vão ver que ele é criado, tem um código JavaScript aqui, ó, JavaScript, Nodes, Edge, Network, Draw, aqui ó, No1, No2, No3, é o vis, né? Que aí eu falo o que eu quero, o formato que eu quero, e tem o JavaScript também para fazer as outras iterações, né? Que iterações são essas? Por exemplo, eu quero poder clicar no nó aqui e ele aparecer lá embaixo, ou aquele botão de rádio ali, aquele radio button, sendo selecionado, né? No caso lá do que a gente viu um exemplo que é pesado de JavaScript é isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui no solução inicial, quando eu clico nesse cara aqui, aparece esse campo, ele pinta a linha, pinta a coluna, etc. Tem um JavaScript gigante por trás aqui para poder fazer isso, né? Aqui, um JavaScript para poder pegar e fazer para pintar essas coisas, para fazer aparecer, para fazer desaparecer e etc. Né? Então tem um trabalhinho de JavaScript chato aí para fazer. Tá? Beleza. Então HTML e CSS é para formatar, tá? E o CSS, antes do CSS, eu uso uma coisa também chamada Twig, que também faz parte do Symfony, tá? O que é o Twig? O Twig é um esquema de template de HTML que você não precisa colocar código PHP no HTML, tá? Então, é para facilitar o... Calma aí, só um segundo. Aí o Twig, ele facilita a criação da página HTML, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar sobre isso e usa o Bootstrap, tá? O Bootstrap, ele é um pacote, uma biblioteca CSS, né, para formatação que facilita muito essa questão de você, por exemplo, redimensionar, né? Perceba que quando eu redimensiono a página, ele muda o estilo, tá? E aí fica bom até em celulares, né? Então aqui ele joga para baixo essa questão atual, né? E etc. Até como eu falei, para tablet e celular fica bom. Se for uma tabela muito larga, às vezes fica meio ruinzinho, tá vendo? Chega num ponto que ele bota uma barra de rolagem, que ele chega no tamanho mínimo, tá? Mas o site ele é responsivo, né? Eu consigo usar o site como se fosse um celular aqui, tá vendo? Então, E funciona bem no celular. De experiência própria minha, nunca deu problema no celular, tá? Funciona surpreendentemente bem. isso é devido ao Bootstrap, tá? Bootstrap, obviamente, tem que saber usar. Eu não sabia absolutamente nada de Bootstrap antes, tá? E eu aprendi a usar e é bem intuitivo assim a coisa. Você fala como é que deve se comportar as coisas e ele faz comportar, tá? Outra coisa de JavaScript também, por exemplo, essa tabela aqui é uma tabela dinâmica, né? Então, quando eu mando ele passar para a próxima página, tem um JavaScript que vai no servidor e busca o resto. Ele não carrega tudo de uma vez, né? Então tem até o processando que quase não aparece, tá vendo? Também vem disso, ok? Bom, o que eu não sabia daqui quando eu comecei a mexer? Eu não sabia Symfony, eu não sabia Doctrine, eu não sabia Twig, eu não sabia Bootstrap. O resto eu sabia, tá? Eu sabia o basicão, que era o PHP, o MySQL, HTML, JavaScript, CSS. CSS pouco, tá? Ah, sim, JavaScript eu sabia muito pouco também. Sabia muito pouco de JavaScript. Nunca tinha feito nada sério com JavaScript. Mas JavaScript você vai pegando referências, Stack Overflow, para fazer o que você quer fazer. Não é nada de outro mundo, tá? Então, tem uma sopa de letrinhas aí de tecnologias que são usadas, tá? É, o que que, assim, se me perguntarem, o que que você gostaria de ter de ajuda hoje? Eu gostaria de ajuda, obviamente, né? O que que você gostaria de ter de ajuda hoje? O problema é que esse sistema, como é um sistema web, eu acabei sendo um que eles chamam de full stack developer, né? Que eu faço back-end, faço front-end, faço tudo, né? E dificilmente eu vou conseguir achar um aluno que saiba essas coisas todas para poder me ajudar assim de forma fácil no desenvolvimento do site. Mas meio que a cozinha da coisa já está feita, né? Eu só quero acertar mais algumas coisas, mas a cozinha está feita. O que eu precisaria hoje, caso alguém tenha interesse, é em ideias para questões, né? Ideias para questões, a gente pode fazer uma questão assim, assim, assado. Por exemplo,
curso de informática que tenha disciplina de estruturas de dados, vai fazer uma disciplina que tenha algoritmo de ordenação, manipulação de pilha, manipulação de fila, caminho mais curto, os algoritmos em grafo, etc. Eu acho que a gente consegue fazer no site, entendeu? Eu acho que a gente consegue desenvolver questões desse tipo no site, né? Eu lembro que quando eu fiz aula de estruturas de dados na graduação, o professor da disciplina, que foi meu orientador de TFC, ele passava exercício para a gente fazer na mão, de, por exemplo, algoritmo de ordenação. Ele mandava você escrever seu nome, escreva as 10 primeiras letras do seu nome e faça na mão o selection sort. Aí você fazia na mão e cada um ficava com um trabalho diferente, entendeu? Isso é bem legal. Então, esse tipo de coisa, eu acho que é possível de fazer no site, tá? Mas aí tem alguns problemas. O primeiro problema é que tem que pensar como transformar isso numa questão em interações, né? Como é que seria essa dinâmica? Um grande desafio é pensar a dinâmica que seria no site. O segundo, depois, é implementar isso, né? Assim, implementar o visual da coisa é uma coisa braçal, tá? É braço. Então, tipo, fazer isso aqui pintar, cadê? Cadê a questão que eu tinha acabado de abrir? Ó, fazer isso aqui pintar, por exemplo, pintar assim, assado, fazer aparecer, lá. Isso aqui é braço, tá? É braçal. Às vezes dá um trabalho gigante, perde-se o dia inteiro, 2 dias inteiros, mas não é nada que seja de outro mundo, assim, de cérebro, tá? O cara sabe programar, o cara consegue fazer. O grande problema, depois disso, né? Depois de ter isso, é fazer a correção, né? O algoritmo de correção. O algoritmo de correção, por algumas questões, ele é bem complicado, tá? Ele é consideravelmente complicado, tá? Mas beleza. Então vamos lá. Assumindo que, para fechar no horário, assumindo que a cozinha está toda feita, como é que é? Assim, aí tem a implementação está lá no GitHub, não está aberta, é privado, tá? Depois eu posso até mostrar para vocês o repositório do GitHub. Dá para ver que não é um trabalho curto, né? Já tem 275 commits no repositório do GitHub, né? E tô sempre atualizado. Tem um monte de branch, tem um monte de issue, eu fico cadastrando um monte de issue. Tem 8 releases já. Toda vez que eu fecho alguma coisa nova, eu faço um release, né? E aí, como é que é a ideia da criação de questões? Para criar uma questão, tem que sujar a mão, tá? Tem que programar em PHP, tá? Tem que fazer a questão em PHP, mas você não precisa lidar com banco, não precisa lidar com as coisas por trás da coisa, né? Então a ideia da coisa é o seguinte: o usuário ele vê uma página eu chamo de iteração, né? Uma página daquela é uma iteração. Tanto que se vocês olharem, está aqui, ó, iteration 584. Se eu fizer um próximo aqui, ele vai criar, né? Se eu fizer um próximo aqui, ele vai criar o iteration 585. Então, cada página dessa aqui é o que eu chamo de iteração, ok? A iteração da questão. E é isso que o usuário vê, tá? Por trás, para poder fazer a questão, tem algumas classes. Primeiro tem a classe Twig. A Twig é o template do HTML. Não vou entrar em detalhe nisso, mas é o que você faz que gera aquele HTML que está ali em cima, tá? E, basicamente, o que você faz, na verdade, não é o HTML de cima, ele é gerado, você faz o de baixo, tá? E aí tem um monte de classe. Tem um controlador, que aí tem aquela ideia do MVC, do Model View Controller. O Iteration View, tem o controller, que é quem manda em tudo, né, da questão. Tem os dados de entrada da questão, tem os dados de formulário da questão e tem o formulário efetivamente, né? Então, o que é o controller? O controller é quem manda em todo mundo, né? O question data são os dados que você tem de input da iteração. Então, por exemplo, aqui nessa página, os dados de input são os custos, né, os valores que o usuário já preencheu, quais são as ofertas, quais são as demandas e que linha já foi eliminada, né, e qual o tamanho desse tablô, lá. Né? Qual é o formulário? O formulário são essas opções aqui, né, que o usuário pode preencher, que você tem que criar, né? E o question form data. O form data são os dados, né? Então, os dados que o usuário pode preencher. Então, na verdade, aqui tem uma matriz, né? Que ele pode preencher com o fluxo, tem um vetor de oferta que ele pode preencher e um vetor de demanda que ele pode preencher e um booleano aqui para falar se está encerrado ou não, né? Então, são os dados
que você precisa receber do usuário, né? Então, para cada iteração, você tem que implementar isso daqui. Numa questão como essa, do solução inicial do plano de transportes, é uma página só, tá? É uma iteração que fica se repetindo, né? Ela atualiza, repete, atualiza, repete, atualiza, repete. Então, o maior trabalho aqui foi mais fazer essa parte visual aqui. A validação também é meio chata, tá? A correção é meio chata, né? E aí, por trás, a gente vai ter a cozinha do Questões Online, que tem as classes lá que tem que estender, né? Que são classes minhas, né? Menos essa abstract type aqui, que é do Symfony, mas essas duas aqui são classes do sistema, do Questões Online, que você estende e já ganha um monte de coisa pronta já, tá? E isso tudo já faz a comunicação para o banco com você. Você não precisa fazer absolutamente nada com o banco, tá? Absolutamente nada com o banco de dados. Você cria uma questão completamente diferente, com um conjunto de dados completamente diferente, ele vai saber salvar isso certinho no banco de dados e depois puxar de volta, tá? Você não precisa criar uma tabela no banco de dados diferente para cada tipo de questão que você faz, né? Ele consegue, a forma como o sistema está feito, ele consegue guardar isso tudo de uma forma que depois ele consegue pegar de volta, tá? Beleza, então no final das contas, a ideia é a necessidade de implementar esses caras aqui, né? Depois eu vou mostrar a cara deles no tempo que tem. E aí, a questão em si, na verdade, ela é uma sequência de iterações. Você tem um controller inicial, que é o start controller, que ele espera que tenha esse sufixo aqui, start controller, né? E aí, que é onde você preenche as configurações da questão, né? E depois disso vai ter as iterações. Tem iteração 1, 2, 3. Obviamente que o nome não precisa ser esse, tá? E depois tem mais quantas iterações você quiser, até a enésima iteração lá da coisa, tá? Então, cada iteração dessa, você obrigatoriamente tem que ter um conjunto de classes desse tipo aqui, tá? Essas 5 classes. Não tem como fugir disso, tá? Mas fica uma coisa bem mecânica, tá? No final das contas, a maior chatice mesmo é fazer a página, o visual da coisa funcionar como você quer e fazer a correção, tá? Beleza. E aí, isso daqui comunica com 2 classes do sistema, que é o controller de entrada, o end controller, que ele existe, você não precisa nem encostar nele, e o end controller, que aí informa para o sistema que acabou a questão, tá? Então, você precisa só dar esse nome start controller, ok? E aí aqui eu falei, o que eu já falei, né? O controle, ele controla tudo, né? Os dados de entrada, o formulário, a página, ele valida e corrige a iteração atual e ele cria a próxima iteração, né? Ele cria qual é o próximo controle, o controle da próxima iteração. O question data são os dados que são utilizados no enunciado, né? Pode ter alguns dados que não são exibidos para o usuário, mas necessários para correção, tá? Isso pode acontecer. O question form data são os dados que vão ser preenchidos pelo usuário na iteração atual, e também tem outras informações sobre o número de itens corretos, incorretos, que são preenchidos pelo controlador, tá? E o formulário é efetivamente o formulário, a estrutura do formulário, com os itens que são preenchidos, descreve limite, tipo, né? Essa caixa de texto só pode receber inteiro de 0 até 10. E assim vai, tá? E pode conter alguma informação de estilo, que não necessariamente vai estar no HTML, tá? E o iteration.html é um modelo de página que vai ser exibido para o usuário final. Pode ter alguma interação, né, como que tem que ser feito em JavaScript, e isso só tem necessidade de criar o miolo da página, né? Obviamente, você não precisa criar, você não precisa repetir cabeçalho, rodapé, aquela parte da direita onde tem o botão de validação, aquilo tudo já vem de graça, tá? Não tem necessidade de fazer o miolo, tá? E aí, já vai entrar em futuro, mas vamos lá olhar nesse tempinho, só para mostrar para vocês como é que está o GitHub. Eu falei para vocês lá no começo que o nome Questões Online ia ser um nome temporário. Então, o site já teve uns 3 nomes diferentes. Quando eu criei, eu coloquei esse Math Prog Web, né, que é para questão de programação matemática, sistema web para questões de programação matemática. E acabou ficando Questões Online, né? Quando eu precisei mostrar, ficou Questões Online. Então, como eu falei para vocês, eu comecei o desenvolvimento lá eu acho que eu não vou conseguir voltar lá, vou ter que ficar dando order aqui 200 vezes, mas foi coisa de maio, março do ano passado, tá?
A implementação está toda em inglês, porque é básico, não se faz código em português, né? Mas eu acho que eu vou levar uma semana para chegar lá, né? Que aqui a gente está até outubro do ano passado. Já voltou um ano, né? Mas eu acho que eu comecei foi em maio, junho, maio, 7 de maio. 7 de maio de 2020, né? Inicial Set of Files. Aqui a gente tava brincando ainda, né? Simplex Trabô. A primeira versão saiu lá para junho, tá? Versão que os alunos puderam usar, tá? Mas aí só para mostrar para vocês uma questão, por exemplo, pegar uma questão do Simplex, né? Por exemplo, Simplex, Linear Programming, Tableau. Tableau, pegar aquela página do teste da razão, né? Isso aqui é o controller dele. Então, basicamente, você vai ter uma função que é o validate input, que é a correção em si, né? E que dependendo é uma correção meio chatinha de fazer, né? Que é um código meio chato de fazer, que valida tudo, né? E aí depois tem mais umas outras coisas, informar qual é a classe do formulário, quais são as opções, qual o twig dele, e etc. Né? Então, Seu Silvio? oi? Alô? Oi. Alô, Silvio? O que foi isso? Vocês estão me ouvindo? Pode continuar, Martinelli. Ah, não, tudo bem. Pode continuar. Tá, beleza, valeu. Não, já tô encerrando. E aí, é, aí tem os dados de entrada, né? Então, por exemplo, daquela classe que a gente viu, Tableau, pivô, não é Rachel. Então, isso aqui são os dados de entrada dela, uma classe normal de PHP, tá? Os dados de entrada com getter e setter só, ok? Construtor, getter e setter, bem simples. Os dados do formulário é esse options aqui, também uma classe PHP com os dados, getter e setter. Tá, acabou que eu acho que que eu peguei exatamente essa antes, né? Foi o Rachel row também, tá? Classe normal, ok? Aí o formulário tem um esquema do lado do Symfony que ajuda muito, então você escreve o formulário de uma forma bem simples. Deixa eu mostrar um para vocês aqui, que é dos Slack, não, Rachel Form. Então o formulário é muito simples. Você fala o seguinte, ó, o builder, você tem entrada da base, é um tipo choice que tem tais com coisas. O saída da base é um tipo choice que é o radio, né? É o radio button. Você tem o resultado, que é um choice, solution, que é o text type, que tem um place valor, etc. Então, não são coisas muito grandes, entendeu? É trabalhoso, tá? Mas não é muito grande. Ok. Acho que já foi muito blá 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 de código aqui, né? Eu acho que a maioria não tá querendo escutar muito sobre o código. Beleza. O que eu pretendo fazer então para futuro, assim, né? Para a gente poder fechar no horário. Primeira coisa, melhorias no modo professor, né? Como eu falei para vocês, eu foquei muito no modo aluno e o modo professor ele ficou meio bagunçado. Então ele, por exemplo, o Silvio e o outro professor da PUC que estão usando o sistema hoje, eles não conseguem criar avaliação. Então toda vez que eles têm que criar uma avaliação, eles têm que pedir para eu criar, né? Então eu vou lá e crio e tal, e eu vou lá e encerro. Então isso é uma das coisas que tem que melhorar, com certeza tem que melhorar, tá? É, tem que também simplificar a criação de avaliação. Aquele negócio de gerar, que eu mostrei para vocês, aqueles botões de gerar, eles estão muito confusos, né? E o que acontece é que da forma como está agora, se você tiver uma avaliação já correndo e você incluir um aluno na disciplina, você não consegue criar a avaliação para esse aluno, tá? E outra coisa também, esqueci o que eu ia falar. Se você criar inserir o aluno já com uma avaliação correndo, você não consegue criar para ele. Assim, eu não consigo criar uma avaliação para um subconjunto dos alunos também, que isso apareceu como necessário. Tá? Toda avaliação que eu crio é para a turma toda, né? Então isso pode ser interessante. O modo assistente monitor. Existe um modo assistente monitor, né? Pelo menos em teoria, tá? Só que a princípio ele tem todos os privilégios do modo professor.
né? Então, não sei se esse modo assistente ele vai continuar existindo, ok? Provavelmente vai continuar existindo porque talvez o monitor não possa criar avaliações, não sei, né? Isso é uma coisa para se pensar, que eu ainda não vi. Isso daqui é uma coisa que eu já comecei a fazer, correção automática de questões de implementação. Eu pretendo criar um outro ambiente no site, tá? Que a gente tem exercício e avaliação. Eu vou criar tipo desafios que o aluno ele vai poder mandar um modelo matemático implementado em Julia, Python, na linguagem que a gente estiver usando, tá? Seguindo o trabalho, né? A gente vai passar um trabalho com os limites bem definidos para ele e o site vai fazer a correção automática. Isso eu já comecei a fazer, eu já tenho feito correção automática, mas sem usar o site. Eu tenho passado para os meus alunos como que eles devem fazer o modelo matemático, seguindo um determinado modelo, determinado formato, de forma que eu consiga depois usar um código de corretor automático que eu fiz, que depois eu quero embutir isso no site, né? Que vai ser mais uma coisa. Que está em Julia, a princípio, né? Deve fazer Julia. Outras melhorias na cozinha, né? Tem várias coisas, né? Aquela questão de avaliação, né? Melhorar a parte de avaliação. E mais questões, né? Então, eu estou aberto aí a sugestões, aberto a quem quiser ajudar com qualquer coisa, tá? Eu devo deixar esse site da CVPO aberto mais um tempo, tá? Mas ele não deve ficar aberto para sempre, tá ok? Eu criei só para o evento, né? Porque antes você não conseguia nem criar conta, no oficial você não consegue criar conta. Eu criei a conta dos alunos. É isso aí. E eu acabei no horário, com 5 minutos antes, para a gente poder fazer um bate-papo, pelo menos, para não ficar que nem de manhã. O pessoal da Softaliza mandar a gente encerrar, porque passou, passou o horário, entendeu? Então, é, é isso aí, pessoal. Então, obrigado pela participação de vocês, né? E o... se tiverem qualquer comentário, qualquer dúvida, quiserem falar qualquer coisa. À tarde é mais complicado, né? A coisa é mais devagar, né? Então, o pessoal fala menos. É isso aí, Martinelli. Muito obrigado pela apresentação. De fato, uma ferramenta muito, muito útil. Ainda, tomara que a gente tivesse, assim, seria muito bom se nós tivéssemos uma ferramenta dessa no começo da pandemia. E aí, assim, você teve que meio que sujar as mãos mesmo para poder Aham. implementar. Hum. Então, E pessoal, uma coisa que eu esqueci de comentar, desculpa, Luciano, te não vou interrompendo. falar. Uma coisa que eu esqueci de comentar, eu pretendo continuar usando o site depois que a gente voltar para o presencial e fazer minha prova num laboratório sem internet, né? De uma forma acessando só o site, que vai estar dentro da PUC, tem como configurar isso, e o aluno vai fazer a prova no site, tá? E eu não corrigi mais prova na mão. É, isso é bom, isso é bom. Não, e é até bom, né, a parte dos testes, para até, assim, você pode, no futuro, criar um banco de questões bem grande e o aluno pode ficar, sei lá, 100 questões. E aí ele faz aquilo como uma lista e Uhum. é bem legal. Tem que ter Então, um repositório, né? Também, assim, as pessoas irem contribuindo com as próprias questões de alguma maneira, né? Para poder ficar mais comunitário, de repente. Mas como assim, o repositório? Não, assim, porque você vai criando as questões, né? Assim, mas se você mostrou um pedaço no minicurso, você mostrou um pedaço como personalizar, né? Aham. Como Colocar criar mais uma opções. questão, né? Quer dizer, Né? um super alto nível, né? Isso aí. Ou então alguém fazer de uma certa forma que os desenvolvimentos que vão sendo feitos em paralelo, porque nem todo mundo tem afinidade que você tem de desenvolvimento lá em baixo nível, lá, né? Principalmente a parte web. Mas tem muito potencial para virar um projeto mais, né, unificado. E também, Martinelli, de tentar de alcance internacional, né? Eventualmente, Uhum. né? Isso é fundamental. Você tem que ser, quando amadurecer ainda mais, tem que ser divulgado amplamente, porque é sensacional o que você fez. o Antônio, ele tem uma pergunta, Martinelli. Vai lá, Antônio. Tá bom. Cara, eu perdi o seu curso de manhã, desculpa. Eu peguei só a parte da tarde. Cara, muito legal. A gente está com um professor visitante sênior aqui na Unifesp, o Edson Seni. Não sei se você já ouviu falar dele. Não sei. E ele era professor da Unesp, professor titular da Unesp, aí ele se aposentou,
e tá 2 anos, vai ficar 2 anos aqui com a gente. E a gente passou para ele a disciplina de PO na pós-graduação. Ele está gravando as aulas e deixando disponível no YouTube. E ele está fazendo um banco de questões online para a disciplina. Se você tiver interesse, eu posso colocar vocês em contato e talvez dê para Perfeito, com certeza. esse banco de questões. Com certeza, para ver até o estilo de questões dele, porque eu mostrei de manhã, Antônio, que todas as questões elas geram de forma aleatória, né? Menos a questão de simplex, porque é muito complicado fazer um modelo matemático para o simplex que você consiga controlar o número de iterações que o simplex vai dar e até a ordem de grandeza dos valores, né? Então tem uma questão específica que ela é baseada em banco de questões, tá? E poderia ser interessante a gente até ver como que ele faz. Eu estou interessado também em ver estilos de questões assim diferentes, entendeu? O Senna tem bastante, ele publicou um livro de C, então ele tem bastante familiaridade com programação. Ele foi durante muito tempo pró-reitor de informática da Unesp. Então ele queria criar um banco de dados online das questões. Ele falou que não quer corrigir prova. Exatamente na linha que você está indo, né? Se for questão de simplex, é isso aí, cara. Acho que, não sei, parece que a ideia dele e a sua casam muito bem, entendeu? Eu concordo com o Chaves, viu? Eu acho que é por aí também. Aí, se tiver interesse, depois eu faço a ponte com vocês aí. Com certeza. Parabéns aí pela dedicação. Obrigado. Foi muitas horas, com certeza. Cara, foi. Não, em junho, para poder fazer a primeira versão, que eu queria fazer uma questão, fazer uma avaliação de pelo menos uma questão com os alunos em junho do ano passado, né? E eu fiquei em junho trabalhando de domingo a domingo, o mês todo, para poder fechar a primeira versão do site. Assim, eu tive até que conversar com meu filho, assim, meu filho com 11 anos, não, ele fez 12, ele estava com 10 anos, meu filho. Eu falei com ele, vou passar esse mês assim, fritando no site, mas depois eu prometo te compensar de alguma forma, entendeu? Mas era pandemia, né? Também não tinha muito o que fazer, mas eu simplesmente não existia dentro de casa. Eu acordava, tomava café, sentava no computador, levantava, almoçava, sentava no computador, levantava, jantava, sentava no computador, do computador ia para cama, entendeu? Passei um tempo assim, entendeu? Para poder fechar a primeira versão. E consegui fechar a primeira versão e dar a avaliação, a última avaliação do curso de 2020.1 no site já. Sabe? Mas depois foi melhorando. E tem um S a mais aqui. Faz algum comentário, pessoal? Quer dizer, o Thierry ou o Luciano? Fala aí, Luciano. Não, depois dar um comentário. Valeu. Mais alguma dúvida? Então, Bom, pessoal, o contato do Martinelli, eu acho que ele colocou em algum lado, acho que é martinelli@puc-rio. Eu posso mandar meu contato de novo aqui no chat, tá? Ou qualquer coisa. Não, O Orivaldo tem uma questão, Martinelli. não é muito difícil de entrar em contato comigo, tá? Só jogar lá no Google Rafael Martinelli PUC Rio, que aparece eu, tá? Eu mandei pro... Pode falar, Orivaldo. Não, o Orivaldo tem uma questão. Não, pode fazer. Tá me escutando, Rafael? Baixinho, Mator, fala. Tudo bem. Então, eu gostei muito do sistema aí. Eu estava me virando nessa pandemia com o Moodle. Ele tem um tipo de questão lá que é resposta incorporada, close. E aí me virei aí para fazer simplex, branch and bound, análise de sensibilidade e montar um banco de questões aqui. Que deve ter dado um trabalho insano. Deu muito trabalho e não fica com essa dinâmica que você apresentou aí no sistema. Eu pensei em fazer isso. Eu pensei, eu vou ter que fazer um banco de questão no Moodle com 200 milhões de questões para poder ter alguma diversidade de questões para os alunos. E aí, como eu já tinha ideia de fazer uma coisa desse tipo aqui, eu resolvi fazer essa maluquice aí que vocês estão vendo. Entendeu? Mas a dinâmica de resposta ficou muito mais legal e acho que o aluno pode, inclusive, ficar treinando ali com as questões, né, criando elas e respondendo. Isso é bom para eles estudarem, apesar das listas de exercícios que a gente passa serem, às vezes, um pouquinho extensas, mas isso já traz um feedback na hora para ele e não precisa ter o professor ali vendo os PDFs com as respostas para apontar onde eles estão errando. Corrigir é muito chato, o negócio já corrige para você.
né? Isso é a melhor coisa. Mas assim, eu vou dizer, digo para vocês que a experiência, hoje em dia a gente está com uns 300 alunos usando o site, mas a experiência que eu tenho é que a maior parte dos alunos, eles realmente só vão mexer no site quando chega a avaliação, né? Mas é como sempre, né? Mas isso daí também depende de cada um. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é que eu deveria ter colocado no slide, mas eu fiz o slide correndo, eu esqueci. Uma das coisas que eu pretendo fazer para o futuro é fazer, que provavelmente vai ser feito talvez logo, é fazer a gamificação do site. Então fazer tipo, se o cara fizer 5 questões de um tipo, ele ganha uma medalhinha dessa questão, medalhinha de bronze. Se ele fizer 20 questões desse tipo, ele ganha uma medalhinha. Eu tenho que pensar como é que vai ser isso, entendeu? Ou ele ganha um XP, uma pontuação, e depois a gente tem um ranking da turma e eu dou ponto a mais Aqueles badges, né? para os caras, dar uns badgezinhos ou dar um XP, e aí no final eu vou ter um ranking dos alunos e aí eu dou ponto a mais para os alunos que estiverem no topo, entendeu? Top 10, assim, a galera vai ganhar um cascalho a mais na nota, né? Eu penso em fazer isso. Ou até também para trazer o interesse de uma coisa de competição, né? Então, nessa parte de gamificação, quanto na parte da questão de Julia, né, da questão da correção de de código de Julia, é fazer um ranking mesmo, entendeu? O aluno ele pode entrar no site e ver na minha turma onde é que eu estou ranqueado. Pô, eu estou em 13º, quero ficar em 12º, quer dizer, quero ficar em 8º. Aí o cara começa a fazer questão, entendeu? Porque ele sabe que vai ganhar mais pontos. Criar meio que uma competição desse tipo para incentivar o pessoal a usar, né? Porque senão, na maior parte das vezes vai ser isso que eu falei. O aluno só vai acabar mexendo no site. Ele mexe no site no dia da aula, que eu mostro, né? Alguns, e depois ele vai mexer depois. O site ele tem duas coisas que eu esqueci de falar também. Eu sei que eu já passei do tempo, mas só mais duas coisas. Ele tem um tracker do Google, né, para poder fazer aqueles relatórios de acesso, né? Então tem vários picos assim, né? Em época de avaliação tem pico de acesso, né? E a outra coisa também, o modo de avaliação, ele tem um track de cookie de IP. Então, toda vez que o aluno está fazendo a avaliação, o site registra o IP do IP do aluno e coloca um cookie na máquina dele. E a gente já pegou cola várias vezes com isso. Toda hora a gente pega cola assim, tá? Do aluno com o mesmo IP, do aluno com cookie de outro aluno, entendeu? Tem um controlezinho aí de acesso, entendeu? De acesso, mas só para o modo de avaliação, tá? Legal, Tem massa. mais coisa por trás. Só que isso não aparece no site nem na visão do administrador. Para pegar esse relatório, eu tenho que ir no banco. Luciano, vai começar a palestra, acho que a gente tem que encerrar aqui. É isso aí. Pois é, Martinelli, mais uma Mas vez. já! É, uma vez mesmo, muito obrigado aí, Martinelli, pela apresentação. E como a Alan falou, Valeu. está começando a palestra 5, então eu convido todo mundo para ir para outra sala lá. Então, eu agradeço Martinelli e a vocês pela participação e por terem vindo ao curso, certo? Então, Parabéns, Martinelli, boa tarde. excelente. Obrigado, pessoal. Obrigado pela Parabéns, participação. Martinelli. Qualquer coisa, só falar aí a gente conversa. Valeu. Vai. Obrigado pelo Vai. convite, pessoal. Um abraço. Valeu. Abração, Um pessoal. abraço, valeu, Martinelli, um abração. Tchau. Tchau. Palestra todo mundo. Valeu, Martinelli. Fecha isso aí, não vai fechar a sala, não? Vai ficar aí? Não, devo sair agora. Tá, tchau. Vou deixar. Valeu. Até Tchau, mais. Martinelli. Tchau. Abraço.